Você já se perguntou por que seu coração insiste em sangrar por alguém que sequer lembra que você existe? Por que se forma esse nó invisível, essa prisão emocional, essa sede absurda por quem só lhe oferece silêncio? Talvez a resposta esteja no vazio existencial que Kierkegaard apontou com os olhos de um profeta cego, um homem que enxergava mais na escuridão do que a maioria enxerga na luz. Talvez você não esteja amando essa pessoa. Talvez você esteja amando o abismo que ela representa, o eco de uma ausência que grita mais alto do que qualquer presença. A filosofia da solidão não é uma doutrina fria, é uma revelação febril. Kierkegaard não queria que você pensasse, ele queria que você sentisse o desespero de amar com a alma quando o outro só te oferece a carne, e mesmo assim em pequenas migalhas. A verdade é que você está apaixonado pelo sofrimento humano que essa relação lhe oferece, pela dor, pela angústia, pela possibilidade de redenção. E é aí que o jogo se revela perverso, porque você acredita que se conseguir esse amor impossível, todo o buraco da sua existência será preenchido. Mas e se esse buraco for exatamente o que te mantém vivo? A alma tem vícios, e talvez o mais profundo deles seja amar aquilo que constantemente nos destrói. Você se apega a quem não te quer porque ali, naquela recusa, habita uma lembrança antiga, algo que você não entende, mas que reconhece como lar, como se o desamor atual fosse apenas o eco de uma rejeição original. Uma mãe ausente, um pai indiferente, um Deus em silêncio? Ou seria apenas você tentando se encontrar num espelho quebrado? Já parou para pensar que talvez você não queira amor? Que talvez queira apenas vencer uma ferida antiga? Que o outro se tornou apenas uma peça de um teatro muito mais antigo, um palco interno, onde você tenta desesperadamente mudar o final de uma história que sempre termina do mesmo jeito, com você implorando e o outro indo embora. Dostoiévski dizia que o ser humano é profundamente perverso, mas não contra os outros, contra si mesmo. E talvez seja exatamente isso que Kierkegaard quis revelar, que existe uma psicologia da alma tão obscura que transforma o sofrimento em prazer, a rejeição em altar e o abandono em vício. Você já pensou que talvez, só talvez, você ame quem não te quer porque isso te mantém no lugar mais familiar que existe? A dor? As pessoas acham que procuram amor, mas o que buscam na verdade é sentido. E quando não encontram, se agarram ao sofrimento como se ele fosse um mapa. E talvez seja. A pergunta é, um mapa para onde? Para dentro? Para trás? Para o fundo? Ou para o nada? Você ama quem não te quer porque, no fundo, quer provar que é digno. Digno de ser olhado, de ser escolhido, de ser lembrado. E quando o outro te ignora, você acredita que precisa fazer mais, ser mais, sofrer mais. Como se o amor fosse uma guerra santa onde o prêmio é apenas um olhar. Mas será que é o amor mesmo que você quer? Ou só quer ser salvo da sua própria insignificância? Kierkegaard acreditava que toda forma de amor é, no fundo, uma tentativa de escapar de si mesmo. Você corre atrás de quem não te quer porque, no fundo, tem medo de encarar quem você é quando está só. E esse medo te torna escravo, escravo do olhar do outro, da migalha, do talvez, da promessa que nunca chega. O mais assustador não é amar quem não te quer. O mais assustador é perceber que você precisa disso. Precisa da dor, do drama, da ausência. Porque, de alguma forma perversa, isso te faz sentir vivo, te faz sentir especial. Como se o sofrimento fosse a única forma de provar que você ainda sente alguma coisa. A psicologia da alma não é feita de lógica. É feita de memórias distorcidas, de vazios mal resolvidos, de amores infantis nunca digeridos. E é por isso que você sempre volta para aquele que te destrói, porque ali existe um tipo de familiaridade que você confunde com destino. Mas será mesmo destino? Ou apenas repetição? Já reparou como ama de forma desigual? Como sempre entrega mais do que recebe? Como espera por mensagens que não vêm, por olhares que não existem, por promessas que ninguém fez? Isso não é amor. Isso é fé cega, fé em um ídolo vazio, em um altar sem Deus, em um corpo sem alma. E mesmo assim você insiste. Por quê?
Talvez, no fundo, você não queira o outro, quer a salvação. Quer que o outro diga, você vale a pena. Mas o outro não diz e nunca vai dizer, porque ele não foi feito para te curar. Ele foi feito para te mostrar que a cura não está lá fora. Está dentro, onde você menos quer olhar. Você já pensou que pode estar amando o reflexo da sua própria ausência? Que essa pessoa indiferente só está revelando o quanto você se abandonou ao longo dos anos? Que essa dor não é nova, é antiga, antiga como sua primeira memória de rejeição. E se tudo isso for um chamado? E se essa rejeição for o encontro que o universo te envia para que você finalmente olhe para si com os olhos que sempre quis que o outro tivesse? E se por trás do silêncio do outro houver uma voz dizendo: volte, volte para si, volte agora. A verdade é que você não ama quem não te quer. Você está tentando se reencontrar por meio do outro. Mas ninguém pode ser espelho quando você está invisível para si mesmo. Kierkegaard não queria te dar respostas. Ele queria te dar um abismo e te perguntar: você tem coragem de pular? Porque é só no fundo desse abismo que a alma finalmente silencia. E quando ela silencia, talvez, só talvez, o amor verdadeiro comece. Você sente esse vazio que insiste em crescer mesmo quando a noite cai e o silêncio parece preencher tudo? É como se dentro de você existisse um poço sem fundo, onde o eco das perguntas não encontra resposta e o amor por quem não te quer vira um espelho quebrado que reflete pedaços da sua própria inquietação. Quantas vezes você já quis entender o que te prende a quem te rejeita, sem jamais encontrar o motivo que não seja um nó no peito que aperta sem explicação? Essa dor não é só sua. É um sussurro ancestral que atravessa a psicologia da alma humana, uma ferida que se abre em ciclos e se fecha só para sangrar de novo. Imagine uma mulher que toda manhã espera uma mensagem que nunca chega. Ela lê e relê as palavras que ele disse uma vez como se fossem um amuleto contra a solidão. O celular em suas mãos pesa mais que qualquer promessa não cumprida, e o silêncio se torna um trovão que ressoa na cabeça dela. Ela sabe que ele não quer, mas continua amando. Por quê? Talvez porque nesse amor doído exista uma memória que antecede essa história, uma lembrança confusa de abandono, uma criança buscando aprovação no olhar vazio dos pais, uma alma que aprende a se apegar à ausência como forma de sobreviver. Kierkegaard não apenas olhou para essa dor, ele se mergulhou nela como um explorador dos abismos interiores. Para ele, amar quem não te quer é um ato de desespero e de coragem ao mesmo tempo. É um salto na fé, uma entrega ao desconhecido. Ele não ofereceu respostas fáceis, porque sabia que a jornada era unitária e perturbadora. O desespero é a doença da morte, disse ele. E amar alguém que não te quer é sentir a própria morte da alma, um lento afundar no silêncio que, paradoxalmente, mantém o coração pulsando. Mas há um instante nessa espiral em que a dor parece abrir uma fresta para a luz. A mulher que esperava a mensagem começa a se perguntar se não é hora de virar o rosto para o sol, mesmo que isso doa. Ela sente a mão gelada da solidão tentando puxá-la para baixo, mas o coração, por um momento, ousa sonhar com outra realidade. Um amor que não seja prisão, um amor que não consuma, um amor que liberte. O que a impede? O medo. O medo do abandono, o medo do vazio, o medo de enfrentar a si mesma sem um espelho quebrado para refletir sua imagem. E então vem ruptura. A pergunta que não se cala: o que você está disposto a perder para se libertar? Será que a dor vale o preço da sua liberdade? Ou será que você prefere viver na prisão do amor não correspondido porque essa prisão é familiar, conhecida em sua perversa constância? O ciclo se repete, a ferida se abre, o coração insiste em sangrar e a alma permanece em suspenso, como se aguardasse um sinal que nunca chega. Você está preso nesse labirinto, mas a saída? E se houver, você teria coragem de atravessar? A tensão cresce e a resposta foge. O que você faria se soubesse que amar quem não te quer não é uma escolha, mas uma sentença?
que talvez você esteja condenado a esse jogo de espelhos quebrados até que decida olhar para dentro? Ou será que o abismo é o seu único refúgio? Kierkegaard não responde. Ele apenas deixa o eco dessa pergunta ressoar. Você tem coragem de pular no vazio e encontrar o amor que está além do amor que te destrói? E se pular for a única maneira de se salvar, será que você ousa? Ela lembra daquela noite em que, sentada à mesa da cozinha, ouviu o silêncio responder suas palavras. Era como se as sombras ao redor fossem testemunhas de uma ausência palpável, a ausência do olhar, da voz, do toque que nunca veio. Essa cena, repetida em infinitos lares, é o retrato silencioso de quem ama sem ser amado. A mulher do celular, o homem da cozinha, todos prisioneiros de histórias que não conseguem virar página. Em suas mãos, o passado e o presente se misturam, confundindo desejo com necessidade. Quantos já experimentaram esse silêncio ensurdecedor? O pai que não abraça, a amiga que se afasta, o amante que desaparece. São ecos que ressoam através do tempo e da cultura, atravessando a psicologia da alma como feridas abertas que se recusam a cicatrizar. Kierkegaard nos convida a olhar para esse silêncio não como uma punição, mas como um espelho que revela nossas próprias fissuras. Fissuras que o amor não correspondido escancara, obrigando-nos a encarar quem realmente somos. E no meio desse turbilhão, uma pergunta se impõe com força. Será que o amor que não é correspondido é a forma mais sincera de amor que podemos experimentar? Porque, ao amar sem ser amado, o que sobra não é ilusão, mas verdade nua e crua sobre o vazio que tentamos preencher com a presença do outro. Talvez amar quem não nos quer seja, em última instância, um ato de coragem. A coragem de olhar para o abismo dentro de si mesmo e não desviar o olhar. Mas essa coragem não vem sem preço. É uma luta constante entre a esperança e a desesperança, entre o desejo e a realidade que nos bate no rosto como um vento frio. É um caminho solitário, onde cada passo é uma batalha contra o medo de perder a própria identidade na busca por alguém que não a reconhece. E é exatamente aí que Kierkegaard aparece, não como um mestre distante, mas como um companheiro que entende a dor de caminhar nesse precipício, questionando se o salto vale a pena. Kierkegaard, com sua mente inquieta e coração afiado, surge como um farol no nevoeiro da alma que ama sem reciprocidade. Ele não oferece conforto fácil, mas sim um convite a encarar o desespero como caminho, não como fim. O desespero é o homem que se perde a si mesmo, ele afirma. E amar quem não te quer é, em essência, perder-se na busca do outro para esquecer a própria solidão. É um paradoxo cruel, a tentativa de preencher o vazio externo que, no fundo, só existe dentro de você. Em suas reflexões, Kierkegaard aponta para a fé como um salto de coragem, um movimento que não depende de garantias, mas da entrega ao mistério da existência. Amar alguém que não retribui não é apenas sofrimento, é uma prova viva desse salto. É um desafio que nos coloca diante do espelho, onde nos vemos despidos das máscaras sociais e confrontados com o abismo da nossa própria essência. É o momento em que a alma grita: quem sou eu sem o outro? Ele revela que esse amor tortuoso não é simples masoquismo, mas uma forma de desespero que pode ser redentora, se reconhecida e abraçada. É na aceitação desse sofrimento que pode surgir uma transformação profunda, não para o outro, mas para si mesmo. Kierkegaard não promete cura, mas propõe a coragem de se manter inteiro, mesmo quando tudo dentro implora por fuga. Essa coragem se torna uma revolução interna, um ato sagrado de autoafirmação em meio ao caos emocional. Você sente essa luta interna? Essa batalha silenciosa entre se perder no outro e se reencontrar no próprio abismo? Kierkegaard mostra que a resposta não está fora, mas dentro. É um convite a olhar para dentro, onde o amor não correspondido deixa de ser um fardo para se tornar um portal de autoconhecimento. Mas e você? Está disposto a encarar essa verdade? A permanecer no fogo que queima sem se consumir, no silêncio que grita? A cada reflexão, uma nova dúvida surge, uma nova fissura se abre.
Será que o amor que não é correspondido é um castelo de areia construído para resistir às marés da solidão? Ou seria um terreno fértil onde a semente da verdadeira liberdade pode finalmente brotar? Kierkegaard não responde. Ele apenas permanece como um espelho que reflete o que você mais teme, a si mesmo sem adornos, sem máscaras, sem esperanças externas. Está pronto a olhar? O contraste explode quando, de repente, o que parecia um abismo sem fim começa a se transformar em uma possibilidade. Não de alívio imediato, mas de uma inquietante esperança. A mulher do celular, o homem da cozinha. Todos eles sentem, mesmo que por um instante fugaz, que algo pode mudar. É uma fagulha tênue, um lampejo de luz entre as sombras da rejeição que insistem em dominá-los. Esse momento é paradoxal. A dor não desaparece, mas se carrega de um novo significado, uma tensão que pode ser tanto libertadora quanto destruidora. Nesse instante, o coração percebe que o amor que não é correspondido não é apenas um cárcere, mas também uma forja onde se molda a alma. A mesma dor que os aprisiona pode, se bem compreendida, ser a chave para um despertar profundo. É um jogo cruel. O que antes era sofrimento agora se veste de desafio, um chamado para que se rompa com o ciclo vicioso de busca e perda. Mas a dúvida persiste. Será que eles terão forças para romper? Ou serão tragados novamente pela familiaridade amarga da solidão? A virada emocional não é uma linha reta, mas uma espiral confusa, onde o medo e a esperança se entrelaçam. Um passo para frente pode ser seguido por dois para trás. A mulher que esperava a mensagem pode por um momento desligar o celular e olhar para dentro, sentindo um silêncio estranho, quase estranho. E nesse silêncio, ela pode ouvir, pela primeira vez, uma voz diferente, a dela própria. Essa voz não promete cura, mas propõe um pacto, aceitar o que é, com todas as suas dores e imperfeições. E é exatamente aí que reside o paradoxo maior: aceitar o sofrimento sem resignação, abraçar a dor sem desistir da possibilidade de renascimento. Kierkegaard nos lembra que o salto da fé não é sobre certezas, mas sobre entrega, e essa entrega pode ser a mais radical forma de liberdade que existe. Mas quem pode dar esse salto? Quem está disposto a abandonar a segurança do sofrimento conhecido pelo risco do desconhecido? Você se reconhece nesse conflito? Entre a segurança amarga do que você já conhece e o medo do que ainda não pode ser visto? Essa é a grande batalha interna, e ela não tem respostas fáceis. Só tem perguntas que ecoam no vazio, esperando que você escolha: permanecer na prisão ou ousar a fuga. A transição para a ruptura surge como um tremor súbito, quebrando a superfície tranquila da conformidade. O peso da dúvida se torna insuportável, e a alma sente o chamado urgente para que quebre os grilhões invisíveis que aprendem a um amor que corrói por dentro. A mulher que antes esperava a mensagem começa a perceber que essa espera não é mais esperança. É um veneno, lento, que consome a sua essência. E o homem da cozinha, preso em sua solidão silenciosa, percebe que continuar se agarrando ao passado é desistir de si mesmo. Essa ruptura não é simples. É uma rachadura que escancara a ferida exposta, obrigando o coração a encarar a verdade nua. Amar quem não te quer não é um caminho para a felicidade, mas um ciclo interminável de auto-engano. O medo da solidão se transforma em medo de si mesmo, e a pergunta que antes era sussurrada agora explode em gritos mudos. Quem sou eu sem esse amor que me destrói? Essa interrogação se torna um ponto de ruptura, um portal entre a dor que aprisiona e a liberdade que assusta. Nesse momento, o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. O vazio se torna um abismo onde o eco da rejeição se mistura ao som da própria alma buscando por resgate. É um instante de suspensão, onde tudo pode desmoronar ou se reconstruir. A mulher do celular fecha os olhos e sente a respiração acelerar, como se estivesse prestes a se lançar no desconhecido. O homem da cozinha sente o coração apertar, como se a solidão finalmente revelasse o seu preço real, a perda do contato consigo mesmo. Mas ainda há um fio tênue que conecta o desejo de romper com o medo de abandonar o conhecido. Essa tensão cria uma dança perigosa entre o querer e o receio, entre o abandono e a resistência. O ciclo parece destinado a se repetir, a não se quebrar, e a alma permanece presa nesse jogo de sombras e luzes, onde a esperança é ao mesmo tempo uma ilusão e uma necessidade vital. E você?
Espectador, onde está nessa dança? O que te mantém preso? O que te faz temer a liberdade? A ruptura é inevitável, mas sua forma e momentos são incertos. Kierkegaard não nos oferece atalhos, apenas observa com olhos penetrantes o drama humano que se desenrola nesse precipício emocional. A pergunta final permanece aberta, reverberando no silêncio. Você está disposto a perder tudo, inclusive o amor que te destrói, para finalmente se encontrar? O abismo se abre diante de você, silencioso e profundo, convidando para o salto que pode ser a salvação ou a perdição. Nesse instante, tudo se resume a uma única questão que dilacera a alma. Será que é possível abandonar o amor que não te quer sem perder a si mesmo no processo? A mulher que por tanto tempo se agarrou às migalhas de um afeto ausente sente a vertigem de um novo vazio. Não o vazio da rejeição, mas o vazio da liberdade ainda não conquistada. O homem da cozinha percebe que o silêncio que antes era companhia agora se torna um juiz impiedoso, testando sua coragem para seguir em frente. Essa tensão máxima, quase insuportável, é o espaço onde a transformação poderia germinar, mas também onde o medo alcança seu ápice. Kierkegaard não nos dá garantias. Apenas coloca diante de nós o espelho da nossa condição. Uma existência marcada pela angústia, pela dúvida e pela esperança que teima em persistir apesar de tudo. O salto da fé, então, não é um salto para fora do sofrimento, mas um salto dentro dele. Uma entrega radical ao mistério da vida, onde o amor verdadeiro pode nascer, não de fora, mas de dentro. Você sente essa luta interna? O conflito entre a necessidade de se libertar e o medo do que essa liberdade pode revelar. A pergunta permanece sem resposta, ecoando no silêncio. Quem somos nós quando não somos amados da maneira que desejamos? Será que existe um amor maior esperando para ser descoberto? Um amor que não depende da aprovação do outro, mas do reconhecimento da própria alma? E se amar quem não te quer for, na verdade, um convite para olhar para dentro e encontrar o amor que sempre esteve ali, escondido sob as camadas da rejeição e da dor? Essa é a encruzilhada final, o momento em que a alma deve decidir, permanecer no ciclo do desespero ou ousar o salto para o desconhecido, onde tudo é incerto, mas a liberdade pode finalmente ser conquistada. A última pergunta fica suspensa no ar, pesada e inquietante. Você tem coragem de pular no vazio e se reencontrar, mesmo que isso signifique perder tudo que conhece? Kierkegaard não responde. Ele apenas lança essa pergunta como uma profecia íntima, um convite urgente para que você decida seu próprio destino, porque o amor que você busca pode não estar fora, mas profundamente dentro de você, esperando para ser despertado. Você já notou como, no fundo da noite, quando tudo parece calmo, a mente explode em tempestades silenciosas? Aqueles momentos em que o coração lateja com uma urgência que não se explica e o rosto amado, mesmo distante, aparece vívido como uma chama a queimar, sem queimar? É aí que o ciclo recomeça, a espiral que te prende, a busca que nunca termina. O que é essa força que nos arrasta para um amor impossível? É vontade de ser inteiro ou é medo de encarar a própria solidão? O símbolo dessa noite é o fogo que não aquece, a luz que cega, um fogo invisível que consome a esperança, um brilho que revela todas as imperfeições escondidas. Você já tentou apagar essa chama? Ou aprendeu a conviver com o calor da dor, confundindo sofrimento com vida? Kierkegaard dizia que o desespero é a alma gritando por reconhecimento. Você tem coragem de ouvir esse grito ou prefere abafá-lo com ilusões que jamais saciam? Imagine um homem que, diante do espelho, se vê pela primeira vez não como vítima, mas como responsável pela própria liberdade. Ele entende que o amor não correspondido é um espelho quebrado, sim, mas também é um convite para montar as peças, mesmo que o quebra-cabeça seja impossível de completar. É nesse esforço, nessa luta contra si mesmo, que pode nascer uma forma nova de amor. Amor próprio, amor sagrado, amor que não depende do outro para existir. Mas a dúvida permanece, inquieta e incômoda. Será que esse amor novo pode substituir o desejo antigo? Ou ele é apenas uma máscara que encobre a dor? Você está disposto a se despir de todas as certezas, inclusive daquelas que te mantêm preso no ciclo da rejeição? Porque amar a si mesmo
pode ser o salto mais assustador de todos. Uma viagem ao desconhecido onde não há garantias nem promessas. E então fica a pergunta, que ecoa como um sino quebrado. O que te impede de abandonar o amor que não te quer e finalmente se lançar no amor que está dentro de você, esperando silencioso? Kierkegaard não oferece respostas, apenas a coragem de se confrontar com o vazio e a promessa inquietante de que é nesse vazio que tudo pode começar. O peso da ausência se torna mais denso quando percebemos que ela não está apenas no outro, mas em nós mesmos. A rejeição que dói tanto fora é apenas o reflexo daquilo que recusamos ver dentro. Você já sentiu essa fissura interna? Essa sensação de ser um estranho para si mesmo? Kierkegaard chamou isso de desespero. Não o fim, mas o começo de uma jornada para encarar a própria essência, sem máscaras, sem ilusões. É ali nesse encontro doloroso que o verdadeiro amor pode emergir. Pense em uma criança que chora por atenção e afeto que nunca chegam. Esse choro silencioso ecoa na vida adulta, moldando relações que se repetem como um roteiro amargo. A mulher que espera a mensagem, o homem que se isola, todos carregam essa criança ferida dentro de si. O que eles buscam, na verdade, não é o outro, mas a cura para esse abandono inicial. Mas cura é palavra perigosa. Será possível curar o que nunca foi visto? Kierkegaard nos lembra que a existência é um constante tornar-se, um processo onde o desespero é um estágio, não um destino. Amar quem não te quer pode ser um estágio, uma fase necessária para romper velhas correntes. Mas o que acontece quando essa fase se estende indefinidamente? Quando o ciclo vira prisão e não passagem? Essa é a encruzilhada onde a alma se encontra, entre o medo da liberdade e a dor da escravidão. Você já sentiu essa dualidade? Essa luta interna entre querer avançar e temer o desconhecido? Essa é a batalha silenciosa que define quem somos, o constante tensionar entre o eu que deseja e o eu que teme. E Kierkegaard, como um guardião desse limiar, nos desafia a reconhecer essa tensão como parte essencial da existência. Sem ela, não há salto, não há fé, não há amor. E a última pergunta ressoa, inquietante e sem descanso. O que você escolherá? Permanecer no ciclo doloroso do amor que destrói ou ousar enfrentar o abismo do amor que liberta? O salto está diante de você, silencioso, aguardando sua decisão. Kierkegaard não pode escolher por você. Essa é uma jornada que só você pode trilhar. O silêncio que envolve essa escolha parece pesado demais para suportar, como se o próprio ar se tornasse denso e difícil de respirar. Você já se pegou preso nessa pausa entre o desejo de liberdade e o conforto da dor conhecida? É nesse espaço entre o agora e o que poderia ser que o tempo parece suspenso e cada segundo se estica como um fio prestes a se romper. Kierkegaard enxergava essa suspensão como a essência da angústia existencial. Não um sofrimento vazio, mas o chamado para uma decisão que transforma ou destrói. Na escuridão desse limiar, surge a imagem do peregrino solitário, aquele que caminha sem mapa, guiado apenas por uma fé que não compreende. Ele carrega no peito a esperança e o medo, o amor e o desespero num entrelaçamento que parece insolúvel. Você é esse peregrino. Está no meio do caminho, diante do precipício, sentindo o vento da mudança, mas hesitando em dar o salto. A pergunta que Kierkegaard lança não é ao acaso. Você tem coragem de ser você mesmo, completamente e sem máscaras? Essa coragem exige um abandono radical das certezas que você construiu para sobreviver. É renunciar à necessidade do outro para validar sua existência e aceitar a solidão como aliada, não inimiga. Não é um convite para o isolamento, mas um encontro profundo consigo mesmo. Um momento onde o amor próprio se torna mais urgente que qualquer outra forma de afeto. E esse amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar até a dor mais profunda em força e sabedoria. Mas essa transformação não é linear nem garantida. É uma dança delicada entre queda e ascensão, perda e ganho, medo e esperança. Você já sentiu essa dança no seu peito? Esse turbilhão que não se acalma? Essa vontade de fugir e de enfrentar tudo ao mesmo tempo? Kierkegaard nos lembra que é nesse caos interno que a autenticidade nasce. Uma autenticidade que não depende do amor do outro,
mas do compromisso consigo mesmo. E assim, diante dessa encruzilhada, fica o convite silencioso e inquietante. Será que você está pronto para deixar o amor que não te quer para trás e abraçar o amor que só você pode dar a si mesmo? O salto é seu, a resposta está dentro, o abismo espera. No silêncio que sucede à tempestade, quando todas as máscaras finalmente caem, restam nós, nus, quebrantados, mas genuínos. A dor de amar quem não te quer, que parecia uma sentença eterna, revela-se então como um convite sagrado. O chamado para que nos reencontremos no deserto da solidão, onde o verdadeiro amor nasce. Kierkegaard não nos promete redenção fácil, nem alívio imediato. Ele nos desafia a abraçar o desespero como a porta para a fé. Uma fé não em algo externo, mas em nós mesmos, na força oculta que nos mantém de pé quando tudo parece desmoronar. Você que assistiu até aqui está diante do momento decisivo, aquele em que as perguntas silenciosas que ecoam dentro de você pedem resposta. O amor que você busca pode não estar nos olhos que nunca te viram, mas no espelho onde finalmente reconhece sua própria alma. Amar a si mesmo não é um ato de egoísmo, mas de coragem suprema. É um salto no vazio que Kierkegaard nomeou como fé. O salto que transforma o desespero em vida plena. O que resta é uma escolha: permanecer no ciclo doloroso do amor não correspondido ou romper essas correntes invisíveis para se lançar na aventura incerta da liberdade interior. Não é um caminho fácil e talvez nunca tenha sido, mas é o único que pode libertar você da prisão invisível que o mantém cativo de um amor que, na verdade, nunca foi seu para possuir. Que este momento seja a semente do renascimento, que a dor que parecia destruir se transforme na força que constrói, e que, finalmente, você encontre no silêncio do seu próprio coração a voz que sempre esteve lá, esperando para ser ouvida, a voz do amor verdadeiro, aquele que não depende do outro, mas que nasce, forte e indomável, dentro de você.